Oi, galera. Boa tarde. Podemos começar? Boa? Desculpa a demora aí. Nossa, técnicos. Tá bom, beleza. Então, hoje é a segunda aula do curso de Machine Learning do IRIS. Eu sou o Caio. E hoje a gente vai começar a falar de aprendizado supervisionado e falar de regressão linear. Então, só para passar uma ideia, essa é a agenda da aula de hoje. A gente vai começar falando de aprendizado supervisionado de maneira mais conceitual, que nem a gente falou na última aula. Eu não sei, alguém aqui não estava na última aula? De boa. Foi mais introdutória mesmo. Agora que vai começar a falar de mais de modelo e tal. Bom, aí depois a gente vai falar mais especificamente de regressão linear, o que é uma regressão linear, como funciona. Vou explicar para vocês o que é um modelo. Como a gente utiliza a regressão linear de forma já um pouco mais prática, mas não vai ter código ainda, o código vai ficar para o final. Depois, como a gente trata os dados. Então, forma de manipular os dados para eles ficarem mais digestíveis para os modelos. E aí eu vou passar um exemplo prático para vocês com o Scikit-Learn. E depois a gente tem um notebook com alguns exercícios. Entre um deles é o problema de predição de preços de casa, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, pode falar a qualquer momento, tá? De boa. Estou começando falando de aprendizado supervisionado. Na última aula, a gente falou de vários paradigmas de aprendizado, entre eles os que estão representados nessa imagem. A gente também falou de outro, além desse, que é o aprendizado auto-supervisionado, mas só para não pular, né? A gente tem o aprendizado supervisionado. Em algoritmos de machine learning, a gente tem o aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. O que é cada um? Cada forma de aprendizado é uma maneira como a gente aprende a partir dos nossos dados, dependendo de como os nossos dados estão estruturados. Então, por exemplo, casos onde você tem, dependendo do tipo de problema ou algo que você quer fazer, isso vai cair numa categoria de aprendizado. Então, se você quer tratar algo você precisa clusterizar os seus dados, você vai trabalhar com o tipo de algoritmo não supervisionado. Se você não tem uma label, né, que a gente chama, uma anotação para os seus dados, você vai trabalhar com o tipo de algoritmo não supervisionado. Mas se você tem uma label e você quer tratar mais ou menos, mais especificamente desses dois problemas, aí cai o que a gente chama de aprendizado supervisionado, que é o que a gente vai falar hoje. O aprendizado por reforço a gente não vai falar no curso, eu falei na aula passada, para quem não estava. Então, beleza. Tentando definir de maneira mais clara o que é um aprendizado supervisionado. O aprendizado supervisionado, o nosso objetivo é predizer uma saída ou um alvo. Alvo eu digo porque muitas vezes a gente acaba usando termos em inglês, a gente tenta traduzir a maior parte quando está preparando o material, mas é comum vocês verem, por exemplo, quando a gente fala de target, então é a sua saída esperada, a saída que você quer aprender. Então, o seu objetivo é predizer algo que você já sabe para um conjunto de dados. Então, por exemplo, se você quer prever você quer fazer uma classificação, e aí você tem vários dados que você vai treinar o seu algoritmo. Nesses dados que você vai treinar o seu algoritmo, você já sabe a classe daqueles dados. Então, você vai ter uma figura de um gato, você já sabe o que é um gato. Você vai ter uma figura de um cachorro, você já sabe o que é um cachorro. E, então, a saída esperada, ela é conhecida pelo seu algoritmo, que é muito bom, facilita para a gente, mas, por outro lado, é algo muito, não ruim, mas muitos avanços que aconteceram na área de inteligência artificial, machine learning, deep learning, aconteceram porque a gente conseguiu meio que se desprender dessas travas de aprendizado supervisionado, usando, sei lá, aprendizado auto-supervisionado e outros tipos de algoritmos. Por quê? Porque o processo de anotação, ou seja, você tem um conjunto de dados,
E você fala, eu quero que o meu algoritmo aprenda a fazer aquilo. Então, eu vou precisar juntar dados relacionados àquela tarefa. E aí, eu vou precisar saber a saída para cada exemplo daquele problema. Às vezes, você já tem um dado. Às vezes, você já tem aquilo. Mas, às vezes, você não tem aquilo. E esse é o processo de anotação. Ou seja, você vai, para cada exemplo, você vai anotar qual que é a saída esperada para aquele problema. Isso é muito custoso. Como eu falei, existem casos que isso é fácil de acontecer, existem casos que são mais difíceis, de você já ter esses dados prontos, você necessariamente vai ter que fazer um processo de anotação, mas tem casos que é difícil e o processo de anotação é extremamente caro. Por exemplo, na área de dados médicos. Para você ter muitas anotações de dados médicos, você precisa de um especialista que olhou imagem por imagem. Então, se você vai ter um conjunto de imagens, de, sei lá, você vai fazer um modelo que olha uma imagem e fala se, tipo, da chapa do pulmão, e fala se a pessoa está com algum problema no pulmão. Uma pessoa, sei lá, você quer seu modelo vai precisar olhar 100 mil imagens, talvez, provavelmente menos, tipo, existem técnicas para você tentar diminuir a quantidade de dados que são necessários, mas quer dizer que vários médicos passaram e olharam por, sei lá, 10 mil, 20 mil imagens. Isso é muito caro. E como que acontece esse aprendizado supervisionado? Porque parece algo meio mágico, né? Você fala assim, o seu modelo vai aprender a partir dos dados. Então, primeiro, o fluxo é mais ou menos esse. Você vai ter dados sem a resposta, que você vai dar para o seu modelo. Eu não estou falando do nosso problema, tipo, de você, como desenvolvedor, você vai ter os dados com a resposta. Mas você vai passar, primeira etapa, você vai pegar os dados sem resposta e você vai passar ele para um processamento de algum modelo. E eu vou falar daqui a pouco o que é um modelo. Mas um processamento computacional. E aí o seu modelo ele vai fazer um chute. Ele vai fazer um chute provavelmente totalmente dependente da forma como o seu modelo, o seu sistema é inicializado. Então, no começo é um chute aleatório. E aí você vai para cada vez que ele for fazendo um chute, para cada exemplo do seu conjunto de treinamento, você fala, o chute está certo ou está errado? Se o chute estiver certo, que bom. Se o chute estiver errado, eu vou ajustar as regras do meu modelo. Eu vou ajustar a forma como ele funciona internamente, o que faz ele funcionar internamente. Faz sentido? Alguém tem uma dúvida? Beleza. Então, só para esclarecer um pouco aqui também, algumas tarefas e problemas que são comuns no Machine Learning, né? Então, como eu estava falando, existem várias paradigmas de aprendizado. E o Reinforcement Learning é muito comum a gente ter coisa atrelada a agentes de simulação, então, tipo, bonequinho em jogo. Mas dá para aplicar Reinforcement Learning para vários outros tipos de sistema. Em Unsupervised Learning, a gente tem técnicas de clusterização, então, tipo, sistemas de recomendação, você quer clusterizar os seus usuários em grupos e você vai recomendar de acordo com o grupo que ele está. Redução de dimensionalidade, você falou na aula passada, que é mais ou menos, você quer pegar os seus dados e diminuir eles de maneira a manter o máximo de informação possível, mas diminuir a quantidade de dados. E o que interessa para a gente, que é o aprendizado supervisionado. No aprendizado supervisionado, a gente tem dois principais tipos de problema, de classificação e o de regressão. O problema de regressão, no problema de regressão, o nosso objetivo ele é quantificar e inferir, ou seja, mapear uma relação entre variáveis independentes e variáveis dependentes. Então, a gente vai ter a nossa variável independente, as nossas variáveis independentes, que são a nossa entrada, são os dados que a gente vai usar para o nosso modelo, para o nosso programa, para o nosso sistema, para ele poder fazer uma predição. E a gente vai ter uma variável dependente, que é a variável de resposta. E por que eu estou falando dessa forma, variável dependente e independente? Porque é importante a gente pensar nisso como se fosse uma função da matemática. Você tem... não, eu digo matemática porque eu não estou querendo dizer uma função só de nível de código, né? Você tem, sei lá, um método, uma função. Mas é uma função que você mapeia de um domínio para outro. Então é isso. Como o nosso objetivo é quantificar essa relação entre esses conjuntos de variáveis, a nossa saída para esse problema vai ser um número real.
Então, por exemplo, você vai dar um valor real, tipo, sei lá, você quer predizer o valor de uma casa a partir de atributos dela. Você vai dar um número. E aí, na aula a gente fala de regressão linear, mas para usar de... Eu tô pulando. E aí, problema de classificação, só para contextualizar. Hoje a gente não vai falar de classificação, mas só para dar uma contextualizada. O problema de classificação é basicamente quando você tem um conjunto de dados e você quer identificar categorias para cada conjunto de dados. Sendo que você já sabe, com base em um conjunto de dados, que você já sabe as categorias daquelas instâncias que você tem no seu conjunto de treinamento. Então, beleza. Quais são os tipos de regressão que a gente tem? Eu não sei aqui quem fez já Física Experimental 2 ou cálculo numérico, mas essas técnicas como um todo, elas lembram muito, na verdade, são ajustes de curva. O que é um ajuste de curva? Você tem dados, pontos de dados, né, num espaço, e você quer pegar uma curva, exatamente o que a gente estava falando, plano de regressão. Uma função que mapeia esses dados. Então, você pode tentar interpolar esses dados, você vai fazer uma função que interpole esses dados. Ou, por exemplo, sei lá, você está em Física Experimental 2 e você precisa fazer um MMQ para achar uma reta que descreve alguma coisa. Isso é uma regressão linear. Então, a gente tem regressão linear, uma regressão polinomial e uma regressão não linear. Qual a diferença entre cada uma delas? Eu vou me adiantar, porque mais para frente eu vou falar um pouco sobre linearidade. Mas aqui basicamente, você pode inventar uma regressão linear, você pode, como algo que você pode expressar como uma reta, um plano. Já a polinomial, você tem outros tipos de curva, né? Pensa aí numa função de segundo grau, função de terceiro grau. Não linear, se você tiver coisas tipo exponencial, exponenciação, função seno, cosseno, enfim. E tem outra regressão, que é a regressão logística. Eu coloquei a regressão logística aí, porque no começo é um pouco confuso. Regressão logística, apesar dela ter esse nome, regressão logística, ela é utilizada para a tarefa de classificação. Então, ela não... Sim, na verdade, ela pode ser vista como um algoritmo de regressão, porque a saída dela é um valor real, mas ela é a base para os algoritmos de classificação que surgem depois, principalmente com redes neurais. Então, a regressão logística ali, só colocando para dar um adendo. Porque, por exemplo, na próxima aula, quando a gente for... Não, na próxima aula não, mas sem ser a próxima. Na próxima, quando a gente for falar de regressão logística, é para classificação. E aí, esse começo, pelo menos para mim, ficava bastante confuso. Mas beleza. Alguma dúvida? Se estiver falando muito devagar, se estiver falando... Não sei, tá sono, tá meio ruim também. Aí, beleza. Agora entrando em regressão linear. O que é uma regressão linear? Antes de entrar na parte de matemática, dá um probleminha, assim, meio que uma motivação, né? Se você tem um problema tipo esse, você quer prever, você tem uma casa, você tem atributos dessa casa, e aí você quer prever o preço daquela casa. Ou seja, você quer encontrar uma relação matemática entre o valor do imóvel e alguns atributos dela, como a área, por exemplo. Então, no caso agora, a gente vai pensar só na área. Qual que é a relação entre o valor de uma casa e uma área? E a área dela? Eu não sou especialista em imóvel, mas assim, é só no mundo das ideias isso, tá? Bom, se a gente pensar, se a gente ficar sabendo o valor da área de vários imóveis, com de vários preços, e a gente plotar isso, a gente pode tentar observar certas relações. Então, por exemplo, nesse caso, você vai olhar e vai falar, pô, será que tem uma relação aqui? Não dá para ter certeza. Talvez se tivesse mais pontos, por exemplo, se tivesse mais pontos aqui, você poderia falar que existe uma relação quase uma reta passando aqui. Isso é muito comum quando você está fazendo análise exploratória de algum dado, no conjunto de dados, e aí você plota um dado em função do outro. E aí você vê como se fosse... Você pode ver vários pontinhos
escrevendo como se fosse uma curva. Uma reta, uma curva eu quero dizer de maneira genérica, né? Pode ser uma reta. Então, isso vai falar, existe alguma relação entre esses dados, eles estão proporcionais de alguma forma. Então, por exemplo, se eu que nem nesse caso, eu tenho vários pontos. Você consegue ver uma reta ali. E aí, imagina que se a gente pudesse, de alguma forma, estimar essa relação entre essas duas variáveis, que é o que a gente chama de variável independente e a variável dependente. Por que variável dependente? Porque essa variável é uma função daquela. Então, você consegue, a partir do momento que você estimou uma relação entre essas variáveis, você pode, por exemplo, pegar um novo ponto que não tinha aqui, então, tipo, passar a área de uma casa que você não viu antes, e você estimar o valor dela. Dependendo do quão bom você tiver estimado essa relação, você vai poder, o quão bom foi essa estimação, vai ser tão boa quanto vai ser a sua predição para uma nova casa, para uma nova área. Então, beleza. Então, esse é o nosso problema. E como que a gente pode olhar para ele? A gente pode olhar para ele como uma regressão linear. O que é uma regressão linear? Uma regressão linear é basicamente uma função linear onde a gente tem a variável dependente, que é a variável resposta, e várias variáveis independentes associadas a um coeficiente. Só para fazer uma adendo, o que é linear? O que faz uma função ser linear ou não ser linear? Pelo menos para mim, por muito tempo isso não estava claro, porque as pessoas só falam linear, ninguém explica qual é a definição de linear. E uma função ela é basicamente linear se, por exemplo, f de x mais y for igual a f de x mais f de y, e uma constante multiplicando f de x é igual a f de x multiplicado por aquela constante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você tivesse várias regressões lineares, uma seguida da outra, você poderia reduzir isso para uma só. Então, aqui, nessa equação, a gente consegue ver expressa essa relação. Então, por exemplo, esse beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, até beta p, eles são os coeficientes do nosso modelo. Da mesma forma como você veria, sei lá, na equação de segundo grau, você tem os coeficientes A, B, C lá. Esses são os coeficientes do nosso modelo. E esse x1, x2, e aí, enfim, até xp, eles são as nossas variáveis independentes. São a entrada e juntos resultam na variável dependente. Vendo isso aqui, o que a gente consegue perceber? Que, basicamente, modelar isso é perceber as relações diretas entre essas variáveis independentes e as variáveis dependentes. Então, por exemplo, se beta fosse beta 1 fosse 2, quer dizer que o beta 2 fosse 4. Então, eu sei que a feature x2 ela tem um dobro de significado em relação ao resultado do que a feature x1. Isso, inclusive, faz uma coisa, eu vou perguntar para vocês. Se vocês pudessem olhar para esse tipo de modelo e pensar, eu não sei quem talvez ainda não conheça muito, não faça muito sentido essa pergunta. Mas para quem já tem uma ideia, vendo esse tipo de modelo e pensando naqueles modelos gigantes mais complicados, qual é uma coisa que esse tipo de modelo acaba sendo melhor do que modelos gigantes e complicadíssimos? Se você fosse olhar, se você fosse, sei lá, um cientista de dados olhando para esse modelo. Alguém tem alguma ideia? Esse tipo de modelo ele é muito interpretável. Se você tem uma rede neural, um modelo gigante, uma LLM, que você tem, sei lá, 175 bilhões de parâmetros, não é um modelo muito interpretável. Principalmente redes neurais, porque você vai ter camadas, você tem não linearidades no meio, que faz com que seja muito difícil de você analisar o comportamento do que acontece. Mas isso aqui é muito interpretável, é o tipo de coisa mais interpretável que dá para ter. Justamente por causa do que eu falei. Você vai olhar para um parâmetro, você olha para o outro, você fala assim, esse valor, essa variável de entrada independente, ela é mais importante na hora de dizer o resultado. Ou se, por exemplo, você tem um coeficiente negativo, você tivesse, sei lá, nos atributos da casa lá, você tivesse a distância do centro da cidade, ou a distância da farmácia mais próxima, do mercado mais próximo. Se tivesse um coeficiente negativo aí, você sabe que,
Depois que você treinou seu modelo, você vai interpretar aquilo, você sabe, esse coeficiente, ele atrapalha essa feature, quanto mais distante, quanto maior a feature, isso atrapalha o valor da casa. Então, você consegue interpretar muito facilmente. Então, os coeficientes são as features. Não, os coeficientes estão esses parâmetros. Então, por exemplo, você vai ter sempre um parâmetro, um coeficiente associado a uma feature. Se, por exemplo, o parâmetro daquela feature é negativo, você sabe que aquela feature tem um valor negativo, porque o seu modelo aprendeu um parâmetro de forma com que, quando você tem aquela feature, sei lá, o valor de x1 for maior, você vai punir mais a resposta. Então, a ideia é que esse tipo de modelo ele pode ser apresentado por uma reta, por um plano, enfim. O que acontece, né? Eu digo uma reta, porque só vai ser uma reta se tiver uma variável, se tiver uma entrada. Que nem no caso da área. Se for um plano, por exemplo, se tiver duas entradas, duas variáveis, já é um plano. Aí se tiver três entradas, aí a gente tá falando de 4D, eu não sei. Eu não sei visualizar 4D, acho que ninguém sabe. Bom, e aí se a gente vai pensar em uma única variável, a gente pode ver o ajuste dessa reta, treinando nosso modelo, como algo mais ou menos assim. Você vai ter uma reta, inicializar com uma reta aleatória, para ele ser muito sentido, você vai chegando ela, deixando ela bonitinha para o seu modelo. Só fazendo um adendo, para quem, por exemplo, já estudou MMQ, sabe que quando você faz MMQ lá, bonitinho, você vai escrever um monte de equação com várias matrizes, e você chega numa resposta ótima, na reta ótima. Nesses casos, o que acontece? Esse tipo de solução, quando você faz esse tipo de ajuste, você encontra um ajuste perfeito para o seu modelo no MMQ. Então, ele meio que overfita no conjunto de dados. Só que qual que é o problema? Essas matrizes, essas contas, elas, o tanto que você tem que fazer de conta depende do quantidade de dados que você tem no seu conjunto de dados. Então, por exemplo, uma das dimensões da matriz, lá se você vai ter NM, onde N vai ser o conjunto de parâmetros que você está querendo aprender, e M vai ser o número de exemplos do seu dataset. Se a gente está falando de modelos grandes, isso cresce muito. Então, em Machine Learning, acho que na próxima aula eu falo um pouco disso, né, que vai ser a equação normal, mas eu não vou entrar muito nessa abordagem de você tentar encontrar a reta ótima com uma conta direta. Estou dizendo isso só para esclarecer por causa do para quem já fez MMQ. Porque daqui para frente, a forma como a gente faz para esse modelo aprender, fazer este ajuste, é similar a como a gente faz, sei lá, uma LLM aprender. Então, nessa aula a gente ainda não vai falar de descido do gradiente. Mas na próxima aula a gente já fala do descido do gradiente. E aí a gente usa o descido do gradiente, que se for parar para pensar, é um algoritmo relativamente complexo. Ele não é complexo, na verdade. Ele, se for pensar nele desenhandinho, assim, ele pode até ser razoavelmente intuitivo. Mas ele não é algo tão simples quanto você só vai lá e encontra a reta ótima, seu algoritmo precisa convergir, como é que vai funcionar esse processo de otimização. E isso é muito importante porque é o princípio de como vai funcionar daqui para frente. Para regressão logística, para vários tipos de algoritmos. Aqui um outro exemplo, no caso a época ali, porque cada época é uma iteração por todo o seu conjunto de dados. Então, cada época ali está ajustando a reta do conjunto de dados inteiro. Beleza, mas e aí, então, antes da gente começar a falar do processo de aprendizagem, do processo de otimização dos parâmetros, daquele beta 0, beta 1, beta 2, é bom a gente esclarecer o que é um modelo. Alguém aí tem uma ideia de dar alguma definição do que é um modelo? Se fosse pensar, como você definiria um modelo? Não? É algo assim, meio dado, sabe? As pessoas vão falando modelo, modelo, modelo. Mas o modelo é basicamente quando você tenta modelar um fenômeno ou um comportamento que existe no mundo real.
Então, por exemplo, nesse caso aqui está algoritmo de machine learning, mas poderia não ser algoritmo de machine learning. Você pode ter um modelo estatístico, um modelo matemático, enfim. Modelo meteorológico. A ideia é que você vai expressar um fenômeno ou um comportamento no mundo real numa forma de relação matemática. De maneira com que você consiga dar uma entrada para o seu modelo e aquele negócio que modelou, literalmente, o comportamento, aquela relação, o fenômeno no mundo real, você vai, com seus passar uma entrada, simulando o que está acontecendo e você tem uma resposta. Então, quando a gente fala modelo preditivo, a ideia é que você consegue prever o que vai acontecer num cenário X, que você passa pela sua entrada, a partir do modelo que você construiu. Ficou claro? Bom, beleza. Então, quão bom é o nosso modelo? Você tem um modelo, aí você fala, eu fiz um modelo X, assim. Então, por exemplo, no caso da regressão linear, você começa com uma reta aleatória, assim, que não tem nada a ver com seus pontos de dados. Aquilo é um modelo. Mas quão bom é aquele modelo? Aquele modelo pode ser um modelo aleatório e ele não é a mesma coisa que o modelo que você treinou bonitinho. Quando eu falei lá na parte do aprendizado supervisionado, tinha a parte de ajuste de regras, que é a parte mais importante. Como esse ajuste ele é calculado? Como esse ajuste é feito? Será que a gente consegue metrificar o quão bom o nosso modelo é, metrificar a performance dele? Pensando nisso, a partir do momento que a gente consegue metrificar de alguma forma, quase como uma função, de quão bom o nosso modelo é ou não é, nosso objetivo, a partir desse momento, passa a ser minimizar esse erro, certo? Então, por exemplo, aqui a gente pode falar que o erro do nosso modelo é uma espécie de diferença entre o chute do modelo para todos os conjuntos, todos os pontos que você tem no seu conjunto de dados, e a diferença e a resposta correta. Então você vai, para cada, sei lá, você tem 10 amostras. Você vai avaliar o seu modelo naquelas 10 amostras, e aí você vai lá, a primeira amostra eu chutei isso, mas a resposta era aquilo, aí tem um erro. E aí você só faz a diferença absoluta. E aí você tira a média disso. Aquilo é um erro, certo? Eu acabei pulando eu mesmo. Que aí eu vou voltar para slide. Então, qual é o nosso objetivo? É minimizar esse erro. E a gente pode pensar nesse erro como um custo ou uma perda. Vou falar uma perda porque, por exemplo, mais para frente, eu acho que antes de redes neurais, não sei se é muito falado no loss function, mas acho que é. No geral, as pessoas falam loss function em inglês. Então, você ficar falando custo, aí você depois vai pesquisar cost function. Em inglês também tem algumas pessoas que falam cost function, e aí eu fico tentando, será que tem alguma diferença? Né? Mas na prática não tem muita diferença. Então, você vai ter o seu custo, que pode ser visto como uma perda naquele modelo. Então, você quer o quê? Minimizar esse custo, minimizar essa função de erro. Então, a nossa ideia aqui vai ser pensar agora no nosso modelo em função do erro. Então, a gente vai ver o erro como uma função, onde a entrada são os nossos parâmetros e a gente tem um erro a partir disso. E qual vai ser a nossa função de custo no caso da regressão linear? Ela vai ser essa aqui, mean squared error, ou quadrados médios, erro, diferença dos quadrados. Não, isso aí é para minimizar, né? Minimizar esse custo. Então, beleza. E o que é o mean squared error? Ele é basicamente a média para todos os, a somatória de para todos os pontos, a diferença entre a resposta real e a resposta do seu modelo, que o seu modelo chutou, que aí no caso ali é o i chapéuzinho, e aí você vai levar isso ao quadrado. Por que você vai levar isso ao quadrado? Por dois motivos. Na verdade, principalmente por um motivo, mas essa métrica é mais usada por um outro segundo motivo também. O principal motivo é porque você não quer, se o seu erro, sei lá, o meu, a resposta era 1, a resposta era 3, e eu chutei 1, então tem uma diferença de 2, e a resposta era 5.
A resposta era 3 e eu chutei 5, tem uma diferença de 2 nos dois casos. Mas em um caso vai dar 2, no outro caso vai dar menos 2. A gente não quer isso. A gente quer que seja sempre um valor positivo. Então, no caso, você leva ao quadrado ali, você sabe que vai ser sempre um sinal positivo. Você poderia botar um módulo ali, mas isso seria um outro tipo de erro, que é o MAI, Mean Absolute Error. Na hora que a gente vai falando de como a gente otimiza a função de custo, que acho que é agora, inclusive, acho que vai dar para entender um pouco mais por que a gente prefere usar o quadrado do que o valor absoluto. Além de outro ponto, que é, quando você tem erros maiores, você penaliza mais eles, por eles estarem ao quadrado. Então, se você vai ter um erro de 4, na hora do erro mesmo, ele não vai ser só 4, uma diferença de 4. Seu erro vai ser 16. Então, tipo, você vai penalizar mais o seu modelo. Quando ele tiver mais coisas longes, ele vai ter um erro maior, mais pontos longe. Então, por isso que, por exemplo, naquela animaçãozinha lá da reta ajustando, no começo ela ajusta muito rápido, porque os erros são muito grandes. Depois os erros vão diminuindo. Então, beleza. Vamos pensar agora no nosso modelo de regressão linear e como que a gente otimiza ele. Então, vamos botar uma hipótese. A gente tem esse modelo H-θ, X, com θ0 e θ1. Valores conhecidos de θ0 e θ1. Esses parâmetros conhecidos. E a nossa função de custo é essa aqui. No caso, é o mean squared error que a gente acabou de falar. Tem esses dois aqui que é uma coisa que faz diferença no do gradiente, mas na prática não faz diferença. Então, nosso objetivo é minimizar essa função aqui. Nota que aqui a gente tem uma diferença da nossa hipótese de modelo e da função de custo. Na nossa hipótese de modelo, x é a entrada. E θ faz parte do modelo. Aqui é o contrário. O x ele faz parte dessa função. Ele não é uma entrada. E aqui os parâmetros são uma entrada. Então é como se você invertesse. Você pensa, no caso, no erro do seu modelo em função dos parâmetros. E não no erro em função da entrada. Ou que nem o modelo pronto, né, a nossa regressão, usando ela em tempo de diferença, na nossa variável dependente em função da variável independente. Então, a gente quer saber o nosso erro em função dos parâmetros do modelo. E a variável, tanto a dependente quanto as independentes, elas fazem parte dessa função de custo. Então, para simplificar agora na visualização de como acontece essa minimização, a gente vai pensar no modelo simplificado. Oi? Isso. Esse 1 sobre 2, como que eu explico sem... Tipo, porque é o seguinte, agora a gente não vai falar necessariamente do processo de otimização envolvendo o gradiente descendente. Mas, quando você faz o gradiente descendente, você vai tirar a derivada parcial dessa equação aqui. Se você tirar a derivada disso aqui, esse 2 aqui vai pular para cá. E aí você vai ter uma expressão aqui, com esse 2 pulando para cá. Se você tirar a derivada, né? O negócio que eu falei. E aí o 2 vai cortar aqui. Entendeu? Então isso aqui é basicamente... porque no processo do gradiente descendente, a gente quer uma expressão bonitinha, assim, entendeu? Só depende dos parâmetros e do x e do y. Então, esse 2 aqui ele é basicamente para cortar ali na hora que a gente fizer derivada parcial. Só isso. O M. O M é o conjunto de amostras, é o número de amostras. Então, no caso, aqui estava como N, né? Perdão. Mas então, você tem N amostras, certo? Então, tipo, a somatória que vai até N com I começando em 1. Então, isso aqui vai ser Y1, 2, 3 até YN.
No caso ali, só muda que ali está expresso aqui no M, mas é o número de amostras. Beleza. Então a gente vai testar nosso modelo simplificado agora, colocando só um parâmetro como o que vai ser utilizado. Então, nosso modelo ele não é mais θ0, mais θ1x, ele vai ser só θ1x. Então, beleza. Se a gente for parar para pensar num θ1 fixo, como esse θ0, desculpa, esse H0, nosso modelo de hipótese, ele é uma função. Então, você tem um coeficiente fixo ali, que é uma função. Só que a função de custo ela é uma função quando os parâmetros não são fixos. Se você for pegar e avaliar a função de custo ali, para no caso que esse θ1 é fixo. Então, você vai ter essa reta aqui. Qual que é o erro ali nesse caso? O erro ali é 0. Então, para θ é igual a 1. Por quê? Porque os seus pontos de dados estão distribuídos ali na reta de identidade, né? Então, para θ1 igual a 1, o seu J de 1 é 0. E se a gente variar o θ1? Então, a gente colocar meio. Você vai ver que você vai ter outro valor ali, né? Mais ou menos entre 0 e 1 ali, acho que é meio, né? Então, para θ1 igual a meio, você tem uma variação na função de custo, porque você variou o seu θ1, que é a variável de entrada da função de custo. E se você variar de novo o θ1, você vai ter um outro erro. Nota que, assim, o que está acontecendo, né? Você está exatamente o que eu falei de você parar para pensar na função de custo como o que é entrada dela, o que é variável dela, são os parâmetros do seu modelo de hipótese. E aí você vai ter uma função que mede o erro dessa forma. Então, no caso, por que essa aqui é o quê? É uma parábola. Por que é uma parábola? Porque a gente usa o mean squared error, que é uma função de segundo grau, no caso. Então, quando você tem muitos pontos, você vai ter essa função e o seu objetivo é encontrar o ponto mínimo dela. Foi o primeiro ponto que a gente mostrou lá. Ou seja, qual é a melhor escolha para θ1 de forma em que o meu modelo tenha o menor erro possível. Só que, e se a gente for pensar em θ0 e θ1? Ou seja, a gente quer aumentar. No caso, então, como a gente tem duas entradas, né, duas variáveis numa função, a gente está falando como se fosse um gráfico 3D, né? Você tem o x, y, z. Então, no caso, o x e o y é θ0 e θ1, e o z é o erro, o custo, o loss. Nesse caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa função aqui, que é um paraboloide, sei lá, eu não lembro. Mas é uma função convexa isso. Isso que é o mais importante de vocês saberem, que isso aqui é uma função convexa. O que é uma função convexa? É uma função que só tem um mínimo. Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar nessa forma, de que todo modelo é uma espécie de função, quando você tem modelos muito complexos, tipo redes neurais, enfim, você vai ter modelado uma espécie de função, assim, do custo, que você quer achar o mínimo. Você vai estar andando por ela, variando os parâmetros. Só que quando a função seu modelo é muito maluco, essa função ela vai ser muito maluca também. Então, no caso, você pode ter vários morrinhos. Isso é ruim por quê? Porque dependendo da forma como você encontra o ponto mínimo, você pode ficar preso em mínimos locais. Então, imagina assim, eu tenho, sei lá, gostaria de pagar um. Sinto muito. Acho que só isso aqui, doutor. Vou pensar numa variável só. Dá para ver? Então, imagina assim, você tem um erro, está muito grande aqui. Aí você sobe aqui,
Você desce, aí você sobe, você desce. Você tem várias possibilidades do seu modelo. Você encontrando um mínimo local. Poderia ficar preso aqui. No processo de contar esse mínimo. E isso aqui ainda é um modelo muito ruim, pô. Você poderia ter um modelo perfeito. Mas isso aqui é... Vai ter casos que o erro ele nunca vai ser... Inclusive, ele não vai ser zero. Tá? Isso aqui não existe sempre. Porque isso aqui, para existir sempre, você teria que ter uma relação exata. Por exemplo, os seus pontos deveriam expressar uma reta perfeita. Isso não vai acontecer. Mas isso aqui é muito ruim. Você pode até parar aqui. Isso aqui é muito ruim também. O ideal seria você ficar aqui. Só que isso não acontece na dimensão linear, mas isso acontece nos outros casos. E isso é bom. Esse problema de otimização de função, ele é toda... Que isso é uma otimização, né? Você otimizar uma função é você encontrar o mínimo ou o máximo dela. Esse problema de otimização de função, ele é literalmente o problema de machine learning. Você pensa em tudo como uma espécie de função e você quer otimizar a sua função, que é o quê? Função de custo. Então, essa parte, essa intuição, ela é muito importante, porque a partir disso, você consegue generalizar para todo o resto. Então, beleza. Aí agora temos os nossos dois parâmetros, né? A gente quer encontrar uma reta. A nossa função de erro, a gente vai ver ela mais ou menos daquela forma aí. Eu não sei, alguém que não está familiarizado com isso. É como se fosse... Não, pergunta aí. Pensa nisso aqui como se fosse um... Tá ligado aqueles mapas de cartografia que você vai fazendo só as curvas de níveis? Isso aqui é como se fosse curva de nível. Então, por exemplo, nessa cor aqui, vermelho, tá? Você tem nível por nível. Aí você vai indo para um tom como se fosse um gradiente. Quer dizer que, então, tipo, aqui é menor. Onde é o vizinho roxo é menor. Aqui é maior. Então, você pode pensar como se fosse uma altitude, uma topografia. Aqueles mapas lá, topografia. Isso é basicamente porque a gente está plotando uma função que você poderia plotar como 3D, assim, só que você está plotando 2D. E o que é o seu 3D? O seu 3D é a cor, entendeu? Mas isso aqui é interessante que a gente consegue ver como se fosse o formato dela, né? Por exemplo, essa aqui, as duas não são iguais. Essa aqui é mais bonitinha. Essa aqui seria como se fosse aquela só que esticada. Por quê? Porque você consegue ver que o mesmo perímetro que tem o mesmo nível está esticadão. Então, beleza. Aí a gente vai ter essa função de custo. E aí, se você escolher um θ0 e um θ1 fixo, para cada vez que você faz uma escolha, você vai cair em um ponto da função de custo. Então, por exemplo, se a gente juntar nossa reta desse jeito, a gente vai estar naquele ponto ali. Se a gente juntar nossa reta desse jeito, a gente vai cair no ponto mais próximo. Por quê? Porque aqui tem mais pontos dados. E aí você se aproximou deles aqui. Essa reta estava toda certinha para lá. Então o erro é maior. Além disso, por que a reta está toda. A função de custo está toda esquisita ali? Porque você vê que os dados estão todos esquisitos aqui também. No caso, né? Está tudo meio concentrado aqui, tem umas coisas concentradas ali. Então, nesse processo de você ir tentando vários pontos, uma hora você encontra um mínimo global, que é a melhor reta. Note que isso não é zero. Então, nesse caso, não tem como ser zero. Por quê? Porque sempre existe um erro aqui, entendeu? Tem um erro aqui, tem um erro aqui. Então, não tem J igual a zero. Não existe θ para qual J é igual a zero. J é igual a zero. Então, beleza. Eu vou passar aqui para o... Tem esse site aqui, que ele é muito interessante. É uma Visual Introduction to Almost Everything You Need to Know. Linear Regression. Visual Introduction to Almost Everything You Should Know. Então, eu vou abrir aqui, porque ele tem uma parte bem interessante. O link está no slide, né? O link está no slide. Você já gostou? Não. Então, basicamente aqui
na página, ele fala o que a gente falou até agora, né, da parte matemática, o que é a regressão linear. E aí, aqui, ó, tá falando da parte da relação, do erro, enfim. Outra questão. Deixa eu te falar, esses erros, eles também podem ser chamados de resíduos. Então, você vai ter o resíduo para o seu conjunto de dados, que é basicamente o erro do seu modelo. Pronto, o seu modelo treinou, o seu modelo está fitado é tipo ajustado, fit, FD de ajuste. Então, o seu modelo está fitado, só que, como eu falei, o erro não vai chegar a zero. Você vai ter um erro. O melhor modelo, ele vai ter um erro. Isso é o que a gente chama de resíduo. Então, por que esse site é interessante? Esse site é interessante porque dá para você clicar aqui, ó. Isso aqui é o que eu falei, ó. Você pode ir para qualquer área, você consegue prever um valor novo, mesmo que esse valor não seja o seu plano de treinamento. A parte legal é essa aqui, ó. Então, esse que a gente chama de bias, que é o beta zero, ele é o coeficiente linear, é o coeficiente linear, né? É o coeficiente independente. Então, se você pensar na reta y, igual a mx mais b. No caso, esse bias, que a gente chama, geralmente a gente chama de bias, esses modelos, que é o valor termo independente. Então, no caso, é o coeficiente linear. Olha, ele está falando um erro. O que é esse erro? É R-squared, que é um outro tipo de erro. Mas no caso aqui é o MSS. Então, conforme você vai ajustando o parâmetro, aí você pode escolher o bias. Então, eu acho que vai... dá para brincar, entendeu? Por isso que eu acho esse site legal. Eu vou botar ele no link. No link vai estar no slides, para vocês mexerem se vocês quiserem. Mas, aí, no caso, essa é a reta perfeita, porque é a reta de identidade. Então, é basicamente isso. Aqui no processo de construção do gradiente, né, que a gente vai falar na próxima aula, mas é basicamente aquela mesma figurinha lá. Você vai, a cada passo, você vê o modelo ajustando e o erro diminuindo aqui. Ó. Beleza. Isso aqui eu acho interessante. A gente vai falar já como codificar variáveis categóricas. Então, por exemplo, nesse caso, não é uma variável categórica, é uma variável binária, mas poderia estar escrito sim ou não. E aí você codifica isso para uma variável binária. Então, no caso, você vai ter, sei lá, o preço da casa versus se a casa tem piscina, codificado de forma binária. E aí você, tá vendo? Ele estimou uma relação aqui, certo? Mesmo você tendo só valores binários. Isso é interessante mencionar, porque a gente começa a ver que o que a gente tem que ficar preocupado é em codificar, ver como a gente vai codificar a entrada do nosso modelo e ver se as nossas variáveis de escolha vão ser variáveis boas, porque a gente normalmente quer variáveis ruins para o modelo não aprender coisa que não faça sentido. Então, beleza. Vamos lá aqui. Alguém tem alguma dúvida? Tá bom. Então, como que a gente utiliza uma regressão linear? Você não vai querer chegar e só tacar uma regressão linear em qualquer problema. Então, você vai lá, abre o Kaggle, você pega um desafio, você pega as variáveis de entrada, você fala assim, eu vou pegar todas as variáveis contínuas, todas as variáveis que são números reais, vou colocar isso no conjunto de treinamento e vou treinar uma regressão linear. E meu modelo vai ser bom. Porque eu aprendi regressão linear na aula. Não é assim que funciona. Porque, por exemplo, os seus conjuntos de dados, ele pode não ter uma relação linear expressa ali. E como que você checa isso? Bom, uma forma de você checar se os dados eles têm uma relação linear entre eles é você treinar uma regressão linear naqueles dados. E aí você checa o erro ou o resíduo em função
das predições do seu modelo. Então, por exemplo, o que vai acontecer? Se existir uma relação linear, na hora que você botar aqui são os resíduos, e aqui são os valores que você preveu. Então, por exemplo, eu previ isso aqui, mas era isso aqui. Você vai ver que se existir uma relação linear, todos os pontos que você está colocando aqui, eles vão ficar contidos numa espécie de intervalo. Então, eu estou com mas é como se fosse. Você consegue ver como se fosse uma faixa. Sei lá, se desse um zoom out, você veria que, beleza, não está exatamente numa linha, mas dando um zoom out, ele ficaria uma faixa ao redor de uma linha. Então você fala, existe um erro, ele está lá, ele não está expresso exatamente na linha. Por exemplo, existem alguns pontos que o erro é maior do que outros. Então, tipo, varia o comportamento da uniforme, porque você pode ter, tipo, outliers, né? Então, pontos lá em cima. Enfim. Mas isso fica expresso numa faixa, mais ou menos. Agora, se você tiver esse caso, onde você consegue ver no erro um outro tipo de relação. Então, por exemplo, você vê meio que uma parábola ali. Porque o que acontece? Se, na real, o seu modelo os dados, eles expressam uma relação de uma função de segundo grau, você vai ter uma curva, né? Uma parábola. E aí você bota uma reta ali. A distância entre a sua reta e a função de segundo grau, ela vai ser uma espécie de função de segundo grau também. Então você consegue ver isso no resíduo. Então isso é uma forma de você checar se seus dados têm linearidade. Quando vocês forem ver, será que dá para usar a regressão linear nesse problema? Bom, e aí quais features eu escolho? Quando você vai fazer esse tipo de problema, às vezes você não quer tacar todas as features que existem no seu dataset, no seu modelo, porque talvez não faça sentido. Então, por exemplo, imagina assim, eu tenho uma feature que ela não tem nenhuma relação com a saída. Ela não existe, ela não deveria ser uma função, uma variável na função que mapeia o que eu quero dizer. Aquele valor ali, na hora que eu tiver aprendido com os meus coeficientes, aquele valor ali, ele vai servir de ruído. Ele vai estar sempre inserindo um erro, porque ele vai estar atrelado ao coeficiente ali, ele vai, às vezes não vai ser zerado, talvez poderia tentar chegar muito próximo de zero, mas ele não vai ser zerado, e ele vai servir como ruído, ou seja, ele vai estar só atrapalhando o seu modelo. O que pode acontecer também? O que pode acontecer é que você pode colocar duas variáveis que elas têm muito a ver uma coisa com a outra. Então, por exemplo, imagina que no meu modelo lá para predizer o valor da casa, eu coloco a área, eu coloco a largura da casa e eu coloco o comprimento do terreno. O comprimento do terreno e a largura da casa, produto dos dois, da área. Só que, ou seja, essas três features entre si têm uma alta correlação. O que acontece? Se você tem muitas variáveis entre si que são muito correlacionadas, primeiro, você está usando mal essas features do seu modelo, porque você poderia trocar só por uma delas. Você vai estar aprendendo duas coisas. Você vai estar aprendendo duas vezes a mesma coisa. E isso vai dar uma espécie de, tipo, sei lá, uma bagunçada, sabe, no seu modelo. Você vai estar passando uma informação não otimizada. A ideia é que você expresse passe entradas que de forma que a relação entre a saída e a entrada seja o mais claro possível. Porque o modelo, ele já não é algo extremamente sofisticado, ele é só uma relação linear, uma reta, um plano. Ele é muito suscetível a erros lá no fundo. Se você tiver uma variável que não vai ter nada a ver, ele vai mapear um plano todo tortinho. E uma forma de você ver isso é plotando a correlação entre todas as variáveis que você tem. Então, aqui no caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesse problema, que é o dataset do Titanic, o dataset do Titanic é basicamente
dataset para ver se uma pessoa morreria ou não no Titanic. Então você vê atributos como sexo, idade, esse CP eu não sei, mas o class, por exemplo, a classe de prioridade, você vê, sei lá, a renda de uma pessoa, enfim. E aí, survive, no caso, seria a sua feature target, alvo. O que você quer fazer? Você quer pegar features que tenham a menor correlação umas com as outras, de forma com que você aproveite o máximo possível, mas que elas tenham também uma boa correlação com a feature survive, no caso, né? Então, você vai pegar o class, sex, são boas, o fair, são boas features, talvez. Esses aqui, daria para descartar, porque tem correlação muito baixa. Mas aí você vai querer olhar, eu peguei esses 3 aqui. Qual que é a correlação deles também? Então, class com sex é baixo. Então, isso é bom. Eu vou querer o modelo que tem também aqui. E aí, existem essas 2 formas de calcular essa correlação. Correlação de Spearman eu não manjo muito, mas ela é uma correlação por rank. E a correlação de Pearson, ela acaba sendo mais usada, que ela mapeia os números entre a correlação entre 2 variáveis, entre -1 e 1. Então, por exemplo, se a correlação é 1, quer dizer que é proporcional, diretamente proporcional. Então, tipo, se aumenta essa variável aqui, vai aumentar a outra. Se ela é -1, quer dizer que é inversamente proporcional. Então, se aumenta aquela lá, vai diminuir a outra. E se for 0, quer dizer que as duas não têm correlação, elas são ortogonais. E a correlação de Spearman, o jeito que ela é calculado mais ou menos, ela envolve um pouco tipo, a covariância entre uma feature e a outra e o desvio padrão das duas entre si. Só acho que do lado. Então a ideia é que você, na hora de calcular essa correlação, você considera tanto a variância entre esses dados e a variância de maneira independente. Bom, beleza. Aí agora, como a gente vai tratar os nossos dados de entrada? Então, por exemplo, se a gente tem variáveis categóricas, então, tipo, no caso animal, categórica, eu quero dizer, são aquelas variáveis que elas têm valores discretos. Ou seja, não são contínuos, não são números reais. Então, por valores discretos, pode ser tudo que pode ser descrito, sei lá, num conjunto. Então, tipo, no caso animal ali, animal é um valor, uma variável discreta. Então, você tem 3 valores possíveis ali: gato, cachorro e peixe. Eles não são números contínuos. Como que a gente faz para codificar eles? Porque o nosso modelo ele não vai aceitar uma string gato. Ele não vai aceitar uma string cachorro ou uma string peixe. A gente precisa codificar isso de alguma forma. Uma forma mais popular é fazer uma hot encoding. O que é uma hot encoding? Você vai pegar como se fosse o seu conjunto de variáveis possíveis e você vai mapear isso para um vetor de N classes. Então, por exemplo, N valores possíveis. Então, você tem 3 valores possíveis para esse animal. Então, a gente vai pensar como se fosse um vetor, não estou falando um vetor de álgebra linear, tá? Aonde ele vai ser um vetor unitário e ele só vai ter 1 naquela posição, naquela variável, e ele vai ter 0 no resto. Então, aí, no caso, a gente deu um append aqui no data frame, mas aí a gente pega, tipo, eu quero codificar gato. Como que é para codificar gato? 1, 0, 0. Isso aqui são variáveis, depois, no final dos contos, a gente vai ter isso com variáveis diferentes. Então, tipo, o animal é gato, e aí fica uma espécie de codificação binária, né? O animal é gato? O animal é cachorro? Não. Então, qual é o problema? A dimensionalidade dessa forma de codificação, ela cresce conforme o número de variáveis que a gente tem. Então, se eu tenho o número de valores possíveis para essa variável, a gente tem. Então, por exemplo, se tivesse 1000 gatos possíveis, eu teria um vetor de tamanho 1000, de dimensão 1000,
que vai ter 1. Ou seja, complicado isso, porque você vai ter 1000 variáveis e você sabe que só vai usar uma delas para cada instância, para cada avaliação que você for fazer. Então, isso é um problema. Mas beleza. Existe outra forma de fazer isso? Existe. A gente chama de label encode. É basicamente assim, para cada label possível, para cada valor possível, você vai dar um código para ela, um ID. Por exemplo, aqui no caso é 0, 1, 2. E aí aqui era cachorro de novo. Mas qual que é o problema dessa... Se a gente está num cenário onde a gente tem que escolher entre essas duas, eu particularmente prefiro sempre escolher uma hot code. Porque... Não sempre não. 99% das vezes. Porque o que acontece? Quando você tem um animal, o label encode, você estabelece uma espécie de ordem, de relação, de hierarquia entre cada uma. Então você sabe que o cachorro, que era gato, peixe, o cachorro é maior que gato. E o peixe é maior que o cachorro, portanto o peixe também é maior que o gato. Mesmo talvez você não tenha uma noção de maior, porque talvez seu modelo interprete de maneira inversa, então, tipo, maior, na verdade, é o menor. Mas essa relação de ordem, ela fica, entendeu? Porque você vai ter isso aqui, na hora que você for, pensa assim, para cada feature dessa, a gente vai ter um parâmetro. O parâmetro de animal, basicamente, você pensa que a ordem que você deu para os IDs das suas possíveis, suas categorias, é como se o seu parâmetro estivesse contribuindo a essa ordem. Então, tipo, se você está seguindo a ordem, então você vai dar um valor, uma categoria que está mais tem um valor maior na ordem, ela vai afetar mais a saída do seu modelo, entendeu? Porque o parâmetro vai multiplicar um valor real aqui. Então, no caso, ele é como se o parâmetro tivesse vindo. É que no caso aqui não existe a ordem, entendeu? Eu tô nem conseguindo falar porque é um exemplo, porque é um exemplo ruim isso. Se você pensar no caso que label encode seja bom, sei lá, talvez se você fosse falar se uma pessoa é bebê, criança, jovem ou adulto. E aí isso fala como uma variável categórica do seu dataset. Talvez você pudesse colocar 0, 1, 2, 3. Porque aí você sabe que aquele parâmetro ele está considerando uma espécie, né, de tipo, a pessoa está mais velha ou não. Mas quando você não tem essa relação de ordem, percebe que fica confuso? Então, o que você pode fazer? O hot encoding é bom para esses casos, porque você deixa totalmente independente. Mas aí aqui você tem muitos casos possíveis, errou, porque a quantidade de features vai ficar muito grande. Então, o que você pode fazer? Você pode excluir uma parte então, eu vou excluir todas as amostras que tem, se não for gato, cachorro, peixe, se for cavalo, se for qualquer outra coisa. E aí eu vou criar uma feature que vai ser animal outros. E aí, sei lá, entendeu? Eu tento diminuir a quantidade de categorias dessa variável. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Beleza. Tá, outra coisa importante para a gente fazer é normalizar as features do nosso modelo. E o que eu quero dizer por isso? Imagina que na nossa função de custo, a gente tem algo mais ou menos assim. E aonde x1 e x2, pelo caso, x1 está atrelado a θ1, e x2 está atrelado a θ2, x1 é a área, que vai de 0 a 2.000. Então, você vai ter uma mansão lá, 2.000 pés quadrados. E aí, o x2 ele é o número de banheiro, então ele é um número muito pequeno. Ele vai o número de 1 a 5. Na hora que você contar essa função, ela vai ficar toda torta, toda distorcida. Isso não é tão interessante. Por quê? Se você parar para pensar, principalmente no processo de gradiente independente, que hoje a gente vai só
chamando, só rodar uma regressão linear usando scikit-learn. No scikit-learn é muito simples. Você só fala fit, FT. Tipo, ajusta a regressão no conjunto de treinamento. Mas se você, na próxima aula, a gente vai fazer com o NumPy ou a descida do gradiente. Nesse caso, pensa que, por exemplo, para você descer de maneira uniforme em relação ao seu mínimo, então o mínimo, no caso é esse aqui, o seu gradiente ele tem que ser muito maior em uma direção do que da outra. Na verdade, o gradiente ele vai estar assim já. Mas, por exemplo, se a gente for pensar no erro, qualquer variação que a gente vai ter no número de banheiros vai alterar muito pouco o erro se a gente não mudar tanto a área da casa. Porque a área da casa vai sempre mandar o erro lá para cima. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente normaliza as nossas features. Então, a gente faz o que chama de min-max scaling. Então, para cada feature J e para uma amostra I, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a feature J da amostra I, ela vai receber a feature J da amostra I menos a menor valor possível da amostra, menor valor possível da feature J, dividido pelo maior valor possível da feature J menos o menor valor possível da feature J. Ou seja, o que esse max xj menos min xj vai dar? Isso vai dar um intervalo, né? Então você vai ter, sei lá, na casa, você vai ter a maior área possível da casa menos a menor área possível da casa. Você vai dividir, sei lá, por esse valor. Então, todos os outros números em cima eles vão estar nesse intervalo. E aí você vai ter um número entre 0 e 1. Certo? Então, o menos min aí é basicamente para você shiftar, transladar tudo para o 0. E aí você divide pelo tamanho do intervalo, você vai comprimir tudo entre 0 e 1. E aí, nesse caso, no final, a sua feature xj, para todas as amostras I, ela vai estar seu valor entre 0 e 1. E aí, no caso, você vai ter uma função bonitinha, assim. Uma função de custo bonitinha. Bom, beleza. Aí agora eu vou pegar um exemplo aqui de uma implementação de regressão linear para o scikit-learn. Alguém tem alguma dúvida? Tá dando para acompanhar? Beleza. Tá. Porque eu peguei do Kaggle, espero que ele rode. Tá dando sorte aqui. Esse. Algumas. Então, beleza. Esse problema aqui, ele é bem simples. A ideia é a gente construir um modelo que ele prevê o número, prevê as vendas baseado no dinheiro gasto para cada plataforma de propaganda. Então, no caso, se a gente vê no nosso dataset, ele tem as seguintes features. 3 features: TV, rádio e newspaper. Ou seja, a gente gastou 200, 300 reais com propaganda em TV, tanto em rádio, tanto em jornal, e as vendas foram X. A gente quer ver essa relação pensando no que é um modelo preditivo de novo, né? Se eu gastar tanto e tanto e tanto nessas formas de propaganda, quanto de vendas que eu espero ter?
Então, beleza, aqui no caso, comenta, o que a gente faz? A gente só está lendo o CSV, que está salvo aqui já, tipo, depois eu vou disponibilizar esse notebook para vocês. A gente vai colocar tanto no repositório, mas também mandar o link, que na verdade é só um notebook no Kaggle. E a gente encoraja bastante vocês, inclusive, a fazer isso. No Kaggle, se alguém não conhece o Kaggle aqui, o Kaggle, ele tem eles têm as competições deles, né? E várias competições, elas já têm, principalmente as competições iniciantes, elas têm notebooks assim, meio que uma abordagem específica, né? Então, por exemplo, você poderia resolver esse problema de uma outra forma. No caso, esse problema é muito simples, são 3 variáveis. Mas o problema da casa, você tem várias formas de resolver. Você pode escolher as features na mão, você pode rodar o algoritmo e selecionar as features para você. Mas é comum você ver, na hora de abrir lá as competições, você vai ver, principalmente as competições mais de iniciantes, você vai ver um notebook como alguém fez. Entendeu? As submissões são abertas, inclusive, no Kaggle. Você consegue ver a condição de qualquer um. Bom, beleza. Então, no caso, a gente tem aqui 200 amostras e 4 features. Uma delas é a venda. Então, no caso, a gente só tem 3 features, né? E o target. O info do data frame, ele vai basicamente falar para a gente o tipo dos valores. Então, por exemplo, se a gente tivesse um data frame com vários tipos de valores, você vai ter uma string, você vai ter um int, isso aqui é um float. Então, esse info ele meio que resume para você. Se você tivesse muitas features, isso é bom, porque você não vai ficar. Se você tem várias colunas, vai ficar escolhendo do lado, olhando coluna por coluna. E supondo qual que é o tipo de cada feature. Né? Aí, fazendo um describe aqui, a gente consegue ver a média de cada valor. Então, por exemplo, o número de vendas, em média, para todas as amostras do deck, em média, é gasto muito por TV e menos com rádio e jornal. Aí, os vídeos a gente vê que o padrão TV é maior, então as pessoas tendem a gastar pouco, gastar menos. Esse 55% disso, ele se você ordenasse os valores, você fala, vou pegar os 25% menores. Qual que é o maior valor que aparece nesses 25% menores? 74. Qual que é o maior valor que aparece na primeira metade, os primeiros 55 valores? É 149. Qual que é o maior valor que aparece em todos aí? 75% também? Em todos? 296, por exemplo. Aqui no caso, se a gente fosse fazer o data cleaning, ou seja, a gente fosse tirar amostras que estão com features com valores inválidos. Então, por exemplo, você vai ter uma feature que ela é um valor ou categórico, ou às vezes um valor numérico, mas ela tem um null ali, ou um num, que é not a number. Isso pode acontecer. Nesse caso aqui a gente não tem. O que você pode fazer para esses casos? Varia muito. Às vezes, se você tem uma feature que você acha muito importante e o null acontece uma vez só, você pode só excluir aquela amostra. Excluir aquele ponto. É como se você for pensar, no planilha, né, no plano de dados, você vai só excluir aquele registro. Agora, se você tem uma coluna lá que 60% dos valores daquela coluna são null. Você vai excluir 60% das suas amostras? Não. Talvez valha mais a pena você excluir aquela feature. Eu não vou usar essa coluna. Isso é uma coisa muito importante para se ver. Porque essa parte, principalmente antes de deep learning, essa era a parte mais importante do cientista de dados. Ele saber como fazer o tratamento dos dados, como fazer a parte de de seleção das features. Isso tudo é o que a gente chama de feature engineering. Então, se você tem modelos muito simples,
como no caso da regressão linear, o mais importante não é o modelo. Você não vai mudar a regressão linear. Você não vai, sei lá, querer uma rede neural, você vai adicionar uma camada. Você vai mudar o jeito que a camada funciona. Não, é uma regressão linear. Então, o seu foco ele tem que estar onde? Nas features. Então, a parte mais importante para você de dados é essa parte de analisar as features em si. Alguma dúvida? Aqui no caso, isso aqui é só o box plot das features, né? Então, isso aqui tá, não sei se vocês, mas aqui está escrito TV. Tá dando para ver do Kevin, tá como escuro. Mas essa feature basicamente TV, essa feature, nem eu consigo ver aqui. É newspaper e essa feature é rádio. Isso aqui é basicamente o box plot, ele é basicamente um plot de assim, esse aqui é o valor máximo, esse aqui é o valor máximo, e aí essa linha, ele vai desenhar uma caixa, onde essa linha aqui representa a média, a esperança, né, se você considerar uma distribuição probabilística disso, a média, e aí aqui é o desvio padrão, não é desvio padrão, até, tipo, se você for pegar 50% dos dados, é 50% dos dados que estão ao redor da... 25. Hã? 75? 65%. Então, ao redor do... Não, mas aqui só é desvio padrão, né? Não sei se é desvio padrão exatamente como você pode. Eu não lembro. Bom, se usar desvio padrão, é mais ou menos 65, então quer dizer que está... Não, eu acho que não é desvio padrão porque não é uniforme. Ah, tá. Então é 20% ao redor. Tá, beleza. Bom, então beleza. Aí aqui analisando o nosso variável target. Se a gente fazer o pair plot, o que é um pair plot? O pair plot, ele é basicamente quando você fala assim, ó, eu quero essas features aqui no X e aquela feature no Y. E aí ele vai gerar um plot para cada... Dá para ver. Dá para... Rapidinho. Ali. Ah, velho. Aí, melhorou, né? Então, aqui no caso, qual que é o objetivo aqui, né? A gente vê com os nossos olhos se existe uma relação linear entre as features. Então, tipo, esses são os pontos, usando só o X, que os X sendo a TV, e as vendas. Aí os gastos em jornal e os gastos em rádio. Como vocês podem ver, a relação ela é muito mais forte para a TV. Então, a TV, ela a correlação entre TV e vendas é muito grande. Entre jornal, já não é tanto. Talvez a única coisa que a gente tem para extrair mas em rádio dá para ver que existe uma espécie de relação ali, né? Aqui você pode ver que tem. Aí a gente pode ver, botar uma matriz de correlação. Então a gente tem que a correlação entre vendas e TV é muito alta, entre rádio é um pouquinho, e entre jornal é baixíssimo. Beleza. Na nossa regressão, a gente só vai considerar
a variável TV. Então, no caso, vai ser uma regressão de uma única variável. Aqui a gente está dividindo o nosso conjunto de dados em dois conjuntos. Um conjunto de treinamento e um conjunto de teste. Alguém tem alguma dúvida em relação ao treinamento e conjunto de teste? A ideia é basicamente assim. O conjunto de treinamento, a gente só vai ajustar os nossos parâmetros do nosso modelo, tomando como consideração o conjunto de treinamento. E o conjunto de teste, ele vai ser só para avaliar o modelo. A gente não vai ajustar o modelo em relação ao conjunto de teste. Beleza? Você só olhando algumas amostras, treinamento de teste. No caso desse último que eu estou usando, Scikit-Learn. Tudo bem. É muito similar. Bom, e aí o que acontece? O Scikit-Learn também é muito simples assim. Você basicamente só vai passar vai fazer, por exemplo, sklearn, isso poderia ser aqui. Se fosse sklearn, a gente iria instanciar um objeto de regressão linear. E aí a gente só faria tipo modelo.fit. E aí você passa da mesma forma aqui. Aí no caso do sklearn é o x treinamento e y treinamento. Nesse caso, a gente só está fazendo com o ordinary squares, que é similar ao mean square error, passando os conjuntos e fazendo fit. Depois que a gente fez fit, ele achou esses dois parâmetros aqui. Então, o coeficiente independente, o coeficiente linear que ele achou foi esse, e o coeficiente angular foi esse. Agora, avaliando o conjunto de... aqui dá para ter uma ideiazinha de como o modelo ficou. Bem o que a gente viu nos slides, né? Tem uma relação muito forte entre uma linearidade entre uma feature e a resposta, e aí fica isso aqui, entendeu? A reta de uma vez essa reta. Agora, vamos fazer uma análise do resíduo. Aqui no caso ele está usando de forma diferente. Ele está fazendo. Ele não está plotando os pontos, que nem aquele exemplo que eu dei. Ele está fazendo uma contagem dos erros. Então, no fundo, é similar. Porque, assim, aquele slide lá que eu mostrei, a gente tinha uma reta aqui e a gente tinha vários pontos ao redor dela. A ideia é que essa curva, essa curva aqui, assim, na outra imagem, ela está aqui, deitada. Então, assim, lembra que eu falei da faixa? Se você olhar ao redor da reta, os resíduos ficam como se fosse uma faixa. Essa é a faixa. A faixa, ela estava como se fosse aqui. No caso, se a gente não tivesse uma linearidade entre entre essas variáveis, isso aqui não ficaria desse jeito. Ficaria tipo assim, aumentando. Então, tipo, para cá, o erro, ele não estaria preso no intervalo, entendeu? Eu não sei se deu para visualizar um pouco. No caso, esse aqui era esse era o point que eu estava falando. Então, se a gente pensar que tem uma reta passando aqui, esses são os resíduos não, no caso aí foi pela predição. A própria variável. Mas você vê que está tudo preso meio que dentro de um intervalo aqui, né? Isso
Isso só é viável fazer porque para treinar uma regressão linear é muito fácil. Ele treina muito rápido. Por que treina muito rápido? Porque a função de custo ela é convexa, ou seja, ela tem mínimo global. Então é viável você fazer isso para testar a linearidade entre mercado. Aí aqui a gente prevendo o conjunto de teste. E aí a gente vê o nosso mean squared error no conjunto de teste, depois que seja, a gente aqui avaliou, a gente preveu o nosso NR, que é o quê? A nossa regressão linear, nosso modelo, que a gente distorciou aqui em cima, no ordinary least squares, aqui, ó. Então a gente vê que o nosso mean squared error, ele é 2. Então, basicamente, se você for parar para pensar aqui naquele valor lá que é de 0 a 15 nas vendas, nosso erro médio foi 2 no nosso modelo. O nosso erro médio considerando que é um quadrado, né? Não foi 2 absoluto. O quadrado do erro foi 2. Pelo menos raiz por isso. Se R squared dos crescimentos da nossa. Então, aqui é a nota reta no conjunto de teste, como elas se comportou, para ver que ficou bonitinho. Então, aí agora, alguém quer alguma dúvida? Bom, e agora a gente tem uma lista de exercícios com alguns problemas. Entre esse problema aí. Que tá Colab e a gente vai mandar no grupo, já mandou? Beleza. E aí é um Colab, não sei para quem não veio a aula passada, se não sabe usar o Colab, a gente vai ficar, eu, Lipe, Frontas, Luiz, a gente está aqui para tirar dúvida de vocês para conseguir usar, mas para quem já veio na aula passada, a gente começou a usar o Colab, e aí a ideia é basicamente essa, vocês darem uma brincada com regressão linear, com scikit-learning, é bem básico. A aula que vem a gente vai focar mais na implementação do zero. Então agora a ideia é vocês aprenderem a usar e depois vocês vão aprender a implementar fazendo o próprio processo de otimização sem ser só chamar um fit. Gente, é aquele nome que você vai precisar. E aqui não tem login no computador, precisa usar o computador. Eu só usando. Pessoal, a gente vai tentar, a gente está estudando aí, dar o certificado do curso, certo? E aí tem que